Gálatas capítulo 6, do 11 ao 18. Os irmãos abram e deixem abertas as suas Bíblias e nós iremos então, a partir de agora, dar início a essa exposição. Gálatas capítulo 6, do 11 ao 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ler o versículo 15 novamente. Aí, se você puder marcá-lo para nós lermos aqui ao encerramento também, você já pode reservar esse versículo para o nosso momento aqui posterior, tá bom? Vamos ler o versículo 15, todos nós? Vamos lá? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Chegamos, meus irmãos, então, ao fim dessa carta. Nós pudemos expô-la desde o seu primeiro capítulo e versículo, com o objetivo de poder mostrar um pouquinho para você do porquê que às vezes a nossa opinião em relação ao Evangelho muda rapidamente. Existem algumas motivações que levam as pessoas a trocar a sua confiança na palavra de Deus do que em relação às coisas que encontram em termos de ensino, em termos de algo mais atrativo para as suas vidas. E o apóstolo Paulo trata esse problema, como nós vimos, dizendo que trocar a verdade de Deus por uma mentira inventada pelos homens, que pode ser até baseada em algumas coisas que você lê na Escritura, mas torcidas, não é? Interpretadas erroneamente, tudo isso tem uma motivação só: temor dos homens. E o temor dos homens, meus irmãos, é algo que nós sabemos que nos influencia. Muito embora a gente costume dizer que o que importa é a nossa opinião, né? O que importa é o que nós achamos e o que Deus pensa de nós, todas as vezes que nós vemos o que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente tem a tendência de reavaliar esses nossos princípios. Agora, é importante nós mencionarmos também que o apóstolo Paulo não está falando da opinião dos homens como sendo de qualquer homem. O apóstolo Paulo está aqui diferenciando as pessoas que amam ao Senhor, que têm uma opinião voltada e baseada na Escritura, de uma opinião que não é baseada na Escritura. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós não podemos ouvir os homens ou temer os homens, o apóstolo Paulo não está se referindo aos nossos irmãos. O apóstolo Paulo está se referindo à opinião daqueles que não vivem de acordo com os princípios do Evangelho. Tá? Isso é importante para que você também não pense que a partir do momento que você adentrou na fé, a partir de agora você está sozinho e aí você tem que se virar porque Deus quer olhar para você e você não pode seguir o caminho que as outras pessoas estão seguindo. Não é esse o ensino da carta de Paulo aos Gálatas. Ele relembra, meus irmãos, esses ensinamentos nessa parte final, e aqui nós temos uma situação um pouco interessante para que você perceba algo que não dá para a gente perceber aqui, nesse atual formato da nossa Bíblia. Porque nós sabemos, irmãos, todas as cartas e livros da Bíblia foram manuscritos, foram escritos à mão, não é? Usando pena, usando quaisquer outros materiais. Eu e você temos um material aqui impresso graficamente, nós não sabemos a caligrafia de Paulo, nem dos outros autores, nós não sabemos se eles tinham caligrafias bonitas e coisas do gênero, mas o versículo 11 nos aponta aqui para algo que Paulo fez questão de preservar.
Veja aí o versículo 11 como ele começa. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Nós sabemos, irmãos, que esse versículo tem algumas explicações alternativas que não excluem umas às outras. Mas a gente percebe que isso pode ter duas explicações, tá? A primeira delas, como o apóstolo Paulo estava preso no momento em que ele escreveu essa carta, muito provavelmente todos os outros capítulos até este trecho ele ditou e uma pessoa escreveu. Agora, essa parte aqui, ele mesmo fez questão de escrever. É como se ele tivesse pego a pena lá do seu secretário e falar, agora, essa parte aqui deixa que eu escrevo, tá? Ou então, isso pode significar, meus irmãos, que Paulo tinha um sério problema de saúde em relação à sua visão. E essa é uma explicação que tem como base Gálatas 4:13. Aí você pode voltar lá se você quiser, onde você vai perceber o apóstolo Paulo mencionando que a primeira vez que ele esteve ali com os Gálatas, ele esteve pregando o evangelho para eles por causa de quê? O texto diz, por causa de uma enfermidade física. Aí você sabe que Paulo era uma pessoa doente, tá? Nós temos a desconfiança, não é? Que era um problema ocular, um problema de visão, por causa do que ele diz mais à frente no versículo 15. Do mesmo capítulo 4, ele diz aqui, pois vos dou testemunho de que se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Então, nós entendemos, irmãos, que muito provavelmente Paulo era uma pessoa que tinha sérios problemas de enxergar. E é claro que esses problemas oculares podem ter um fator genético, né? Paulo pode ter tido ali uma herança que o levava a ser uma pessoa míope, uma pessoa que tinha ali algum problema nesse sentido. Até os irmãos sabem, né? Quem tem dificuldade de enxergar pequeno, como que é o nome desse probleminha mesmo? Que você tem que enxergar a letra grande, mas você não enxerga a letra pequena. Como que é o nome disso? Hã? É miopia, né? Então, muito provavelmente, o apóstolo Paulo tinha esse problema, tá? Mas como que essas coisas se desenvolveram na vida dele? Aí, irmãos, nós temos... Sempre, né, a gente permite essa questão de explicação. Se ela não está claramente expressa, a gente começa a elocubrar, né? Muito provavelmente era um fator genético, mas também podia ser uma consequência daquilo que Paulo sofreu no seu ministério por causa do amor de Cristo. Veja, por exemplo, o que ele diz no 17 do capítulo 6, que é o texto onde a gente está, no versículo 17. Paulo diz assim, eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que isso significa? Que Paulo estava dizendo que por causa do nome de Cristo ele havia sofrido danos físicos. Ele havia sido surrado, ele havia sido chicoteado, e alguma dessas surras muito provavelmente pode ter influenciado também nesse desenvolvimento de condição física ocular que ele tinha, nessa deficiência que ele tinha. Então, nós sabemos que essa parte final aqui, irmãos, é muito pessoal. Não que os trechos finais ou iniciais da carta também não sejam, mas esse momento aqui é o momento em que Paulo não somente resume o seu ensinamento, mas ele pede a atenção dos Gálatas de uma maneira especial àquilo que ele estava querendo dizer. Por isso ele fala, essas letras aqui eu escrevi do meu próprio punho. Tá certo? É como se ele tivesse pego a parte mais importante da sua mensagem e escrito-a em letras maiores justamente para enfatizar o que ele queria dizer. E o que ele queria dizer nessa parte final aqui, irmãos? Aí ele lança a tese dele no versículo 12. O texto diz assim, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Veja só, a discussão sobre a circuncisão aqui, irmãos, tem uma explicação. Paulo, durante toda a carta, como nós vimos, separa o que é obediência à lei depois da justificação, que é a consequência natural de você ser alcançado pelo Evangelho, ter um coração transformado, de algo que você pode fazer para atrair sobre você a bênção de Deus, no sentido de que, se você não cumprir a lei, Deus não vai aceitar você como uma pessoa salva. Paulo, na carta inteira, vai provar que isso não acontece. A obediência é um resultado na vida da pessoa que foi transformada. É por isso que ele está batendo na tecla de ser nova criatura nesse versículo que nós enfatizamos aqui, que é o 15.
É isso que faz de nós pessoas aceitas. Agora, quando você abraça essa ideia de que você pode cumprir os mandamentos da lei, de que você tem capacidade de obedecer ao Senhor sem a necessidade de uma intervenção de Cristo, sem a necessidade de um Salvador, você tem algumas motivações. O que levava uma pessoa a querer abraçar a justificação por méritos e não por fé? O apóstolo Paulo fala disso no capítulo 1 como temor de homens. E o temor de homens é explicado aqui, irmãos. Veja só o que Paulo está dizendo no versículo 12. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Veja que a adequação a princípios que não são expressos pela Escritura tem uma explicação só. Irmãos, quando nós abandonamos o ensino da Bíblia e abraçamos outro ensino, nós temos medo de sofrermos as consequências desse ensino. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com toda essa situação, com toda essa ênfase é a seguinte: não espere uma vida facilitada. Não espere uma vida confortável. Não espere. Nós não podemos pensar que essas coisas podem ser alcançadas por nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 17, irmãos, de marcas de Jesus. Ele carrega as marcas de Jesus. Nós sabemos, por exemplo, que todo aquele sofrimento, irmãos, que Jesus passou lá na cruz, quando ele ressuscitou, o que aconteceu? Quando ele ressuscitou, o que a gente tem? A gente tem uma situação onde Jesus Cristo, com todo aquele sofrimento, deixou de ter aquelas marcas. Agora, tem uma coisa que eu e você precisamos lembrar. Qual foi a marca, irmãos, que Cristo manteve depois da cruz? Cristo manteve a marca nas mãos e nos pés dos cravos, não é? E a gente sabe disso por quê? Porque a Escritura nos fala que quando ele ressuscitou, tinha um discípulo lá que não estava acreditando muito, não é verdade? Quem era esse discípulo? Tomé. E como que Jesus fez Tomé acreditar? Toque aqui na minha mão, toque aqui no meu lado, faça com que eu então possa observar esse tipo de sofrimento dele. E aí o que acontece, irmãos? A gente percebe que dentro daquela realidade nova, Jesus Cristo então prova que ele tinha ressuscitado através das suas marcas. E aquelas marcas ele manteve depois da ressurreição. Corpo perfeito, corpo aperfeiçoado, sem já aquelas coisas todas que são características do pecado, mas ao mesmo tempo as marcas estavam lá. Por que as marcas estavam lá? Para que houvesse uma certeza, não somente da sua ressurreição, mas porque a razão do seu sofrimento foi conseguida, foi alcançada. Ele satisfez o mérito de ter a justiça divina totalmente apaziguada. O que isso significa então para nós? O apóstolo Paulo nos diz: Cristo Jesus vai deixar marcas nos seus seguidores. Inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma explicação interessante sobre essa questão das marcas. Ele diz assim: todos nós gostamos de carregar símbolos na gente. Se você, por exemplo, ganhou um presente de uma pessoa de quem você gosta, toda vez que você olha para aquele presente, você lembra da pessoa que te presenteou. Toda vez que você recebe ali, por exemplo, uma joia, um brinco, ou mesmo uma roupa, e essa roupa te lembra alguma experiência, ou te lembra a pessoa que te representou, o que você conclui com isso? Que usar aquela roupa é muito mais do que uma questão estética. É uma questão de afetividade. Da mesma forma, irmãos, Cristo Jesus deixa marcas nos seus seguidores. E quais são essas marcas? Todas essas marcas são os resultados que nós sofremos em termos de consequências práticas de termos abraçado essa fé. Ou seja, assim como Jesus, quando ressuscitou, manteve a marca dos pregos, para que eternamente fosse lembrada na memória dos seus seguidores de que ele morreu e ressuscitou, inclusive, irmãos, é assim que nós vamos chegar lá e contemplar o nosso Salvador. As marcas. A gente vai olhar para ele e vai ver, obviamente, uma glória muito maior do que aquela que ele demonstrou aqui entre nós. Tudo isso é básico. Agora, existe um outro fator, que é essa questão das marcas.
Nós vamos reconhecer isso. Então, quais são as marcas que nós temos como seguidores de Jesus? São essas que são resultados das decisões difíceis, das perseguições e dessa vida totalmente não confortável em relação à vida que ele nos leva para seguir. Agora, falar isso, irmãos, é pouco atrativo. Falar isso, enfatizar essas coisas, é algo totalmente complicado. Sabe por quê? Porque nós, quem de nós aqui que gosta de sofrer, que gosta de receber algum tipo de censura por não ter a aceitação das pessoas? A gente não gosta disso. A gente acha que o evangelho tem necessariamente que nos conduzir para uma vida sossegada. Inclusive, eu estava lendo um livro essa semana, porque o último módulo de mestrado que eu fiz foi sobre resolução de conflitos. O que aconteceu? No livro que eu estava lendo lá, que o professor recomendou, o autor disse assim: o ideal da igreja é que a gente não tenha conflito. E de fato, agora, o conflito vai surgir. É natural que surja. E se surgir, nós temos que estar preparados para passar por eles. Problemas na nossa vida. Quem aqui se prepara de manhã, acorda de manhã pensando assim, bom, hoje eu vou tomar o meu café e no caminho para casa, no caminho para o trabalho, eu estou preparado para aquilo que o Senhor quiser jogar sobre mim. E esse tipo de pensamento não é o nosso pensamento. A gente, quando passa por esse tipo de situação, efetivamente não espera que isso venha nos trazer algum desconforto de qualquer ordem. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer o seguinte: todas as vezes que nós eliminamos alguns pontos do evangelho, porque eles vão tirar a nossa vida daquela situação de conforto, nós estamos adulterando o evangelho de Cristo e nós estamos com medo. Então, aqui eu gostaria de fazer essa pausa só para você pensar um pouquinho. Por que Paulo menciona aqui a questão da circuncisão? Existe uma explicação contextual em relação a isso que eu quero que você preste bem atenção. Os judaizantes, que eram aqueles que achavam que os ensinos da lei não haviam sido cumpridos por Cristo, insistiam que a lei continuava válida logo após o sacrifício dele, porque era por meio da lei que Deus aceitaria aqueles que se achegavam a ele. E a lei tinha uma série de requisitos básicos que todos deveriam cumprir, entre eles a circuncisão. Aí você fala assim, hoje em dia a gente não... Até, irmãos, se você não sabe o que é circuncisão, é só você imaginar que com 8 dias de vida, todo macho nascido em Israel tinha a pele do seu prepúcio cortada. E o que isso significa? Que esse era o sinal visível da aliança. Hoje, a gente faz isso? Não faz. A gente entende que gradativamente a circuncisão foi substituída pelo batismo, tá? A transição natural dessas coisas foi isso. Então, quando você resgata essas coisas e quer voltar lá para aquele tempo onde não existia sacrifício de Cristo, é como se você estivesse entendendo que ele não tem valor. E todos aqueles, meus irmãos, que foram perseguidos na época que Paulo escreveu essa carta, o foram por causa dos judaizantes. É só você perceber que por onde o apóstolo Paulo passava, o que acontecia? Acontecia que os judaizantes é que incitavam a multidão contra ele. Os judaizantes é que incitavam as pessoas a persegui-lo, dizendo, ele prega doutrinas equivocadas. Ele prega doutrinas falsas. Ele prega totalmente a coisas que não podem ser provadas. A pregação de Paulo, então, meus irmãos, sempre foi uma pregação perigosa para ele. E é só você pensar no seguinte, isso tem total conformidade com aquilo que Jesus Cristo ensinou sobre o caminho que nos leva até o céu. Jesus Cristo nos diz que existem dois, o caminho largo e o caminho estreito. Você já tentou passar por um caminho estreito? O caminho estreito, irmãos, por ser estreito, requer esforço, requer machucado, requer joelho ralado, requer sujeira. Então a gente chega no céu assim. A gente chega no céu com essas condições. Se nós tentamos chegar lá sem essa questão de se sujar, sem essa questão de se machucar, nós estamos então perseguindo uma ideia alternativa que não é a ideia que Cristo veio ensinar. Então é só você pensar comigo aqui, hoje, na seguinte situação. Nós, irmãos, somos muito tendenciosos a perseguir as opções que vão nos deixar
o mais confortavelmente possível, sem abrir mão, sem sofrer consequências. Então, nós temos uma vida que tem determinados hábitos, que tem determinadas posturas, que quando nós vemos a palavra de Deus nos confrontando nesse sentido, a gente pensa que isso não tem valor. Você pode perceber que tem determinados assuntos da palavra de Deus, que a gente aceita bem. Agora, tem determinados assuntos da palavra de Deus que a gente não aceita bem. Se eu aqui reservasse alguns momentos para criticar uma postura que eu tenha ou que você tenha e tentar usar a palavra para justificar o meu argumento, você vai pessoalmente ser ofendido por causa disso. Porque você vai olhar para mim como se estivesse atacando uma coisa extremamente importante para você. Eu me lembro que num momento dessas férias, numa desses encontros que eu tive para pregar fora, eu lembro que uma pessoa me perguntou assim, mas pastor, a gente que vive aqui, tenta fazer as coisas certas, a gente vai encontrar pessoas no céu que fizeram coisas tão ruins e que foram perdoadas, né? Por exemplo, a gente vai ver lá pessoas que talvez tenham, até como o apóstolo Paulo fazia, perseguido outras, prendido injustamente outras, que fizeram barbáries, e aí Cristo os perdoa, e a gente que não fez nada disso, a gente vai compartilhar o mesmo céu que eles. Mas isso é uma coisa difícil de entender, não é? Aí o que eu respondi para ela foi assim, olha, eu na verdade tenho uma opinião sobre isso que é um pouquinho diferente da sua. Porque assim, eu não tive nenhum episódio de ter encontrado, por exemplo, a minha casa já foi assaltada, já tive essa experiência de ser assaltado sem nem ao menos ter percebido que foi. E a gente, quando passa por essas coisas, começa a nutrir uma certa raiva disso. Agora, irmãos, pessoalmente, não é isso que me afeta, não. Pessoalmente, quando a gente pensa nas pessoas que possivelmente podem ser perdoadas, a gente não pensa eu pessoalmente não penso nessas pessoas que são casos extremos, assim, que fizeram coisas horríveis, mas eu penso, por exemplo, em fofoca. Porque isso me afeta. Porque eu já fui vítima disso. Da mesma forma, você, se já foi vítima de alguma coisa nessa condição como eu, você vai eleger aquela conduta lá e vai pensar assim, olha, quem faz isso está automaticamente excluído. E a gente gosta de se proteger dessas coisas. E o que o apóstolo Paulo está ensinando os seus seguidores é que não dá. Não dá para a gente silenciar esse tipo de voz. E é importante a gente pensar nisso, irmãos, porque, obviamente, Jesus é o nosso exemplo maior, é aquele que viveu de maneira perfeita em todos os aspectos. E o que é importante a gente pensar de Jesus é que você sabe como que iniciou o processo dele de ir para a cruz? Ir para a cruz foi uma punição imposta a ele judicialmente. Foi algo que foi feito de maneira, em termos de lei civil, não em termos de lei espiritual. Não era a Bíblia que ordenava a cruz, mas era a lei romana, que reservava a cruz para o pior tipo de criminosos que poderia existir. Qual foi o crime que Jesus cometeu? Irmãos, o que acontece é que se você ler a história dos evangelhos, você vai ver lá que chegou um momento em que os judaizantes reuniram uma turma e eles convocaram 2 testemunhas para falar mentiras sobre Jesus. E por que 2 testemunhas? Porque assim, se fosse uma só, era questão de palavra de um, palavra do outro. Mas tendo 2, uma confirmava o que a outra falava. Agora, que tipo de erros as pessoas acharam na vida de Jesus? 0. Mas a multidão começou a gritar, não, a gente quer que crucifique, não, ele tem que ir para a cruz, ele tem que morrer, ele cometeu crimes. Levaram o caso lá para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos observou Jesus, entrevistou Jesus, não achou crime em Jesus, mas ainda assim a multidão queria que ele fosse crucificado, e aí que veio aquela famosa atitude dele de lavar a mão. Então ele falou assim, então, já que eu não achei crime nenhum que fosse passível de cruz, mas ainda assim vocês querem que ele seja crucificado, então o sangue dele está nas mãos de vocês, não está na minha. Então, que toque o espetáculo. E é exatamente nesse sentido, irmãos, que nós temos as grandes realidades que a Bíblia nos ensina. Se fizeram isso com Cristo, que não tinha a natureza que nós temos, imagina com a gente.
Então, vão falar que você fez coisas que você não fez. Vão falar que você não fez coisas que você fez. Vão falar que você é o pior tipo de pessoa que existe por razões que a gente não sabe quais são. Se não tem nada para pegar em você, as pessoas vão achar alguma coisa. Se não existe nada que você tenha feito, publicamente as pessoas vão escavar a sua vida. É esse tipo de coisa que a gente sofre, meus irmãos. Qual que é a motivação disso? A motivação disso é calar o mensageiro. E o apóstolo Paulo enfatiza esse ponto para dizer assim, aqui diante de vocês, vocês têm alguém que sabe o que é esse tipo de sofrimento. Vocês sabem o que é isso. Vocês estão vendo na minha vida esse tipo de coisa. E se vocês estão vendo em mim, assim como Cristo declarou que fosse acontecer, vocês também precisam esperar isso. Vocês também precisam saber disso. Agora, nós não podemos adaptar, meus irmãos, a nossa pregação com medo desse tipo de coisa. Agora, é claro que o contexto de perseguição é um contexto que talvez não seja muito o nosso caso, porque nenhum de nós no Brasil corre risco de morte por ser cristão. Esse tipo de coisa não. Mas existem alguns outros tipos de coisa que a gente sabe muito bem o que é. A gente sabe, por exemplo, o que é ter parentes rompendo conosco por causa da nossa fé. A gente sabe o que é pessoas ficarem bravas com a gente quando a gente procura ajudar, quando a gente procura disciplinar, quando a gente procura exortar. A gente sabe o que é amigos rompendo com a nossa amizade, quando a gente declara para eles que a gente não faz mais determinadas coisas. Agora, esse tipo de situação, irmãos, é inevitável. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nesse primeiro momento. Nós não podemos fugir disso. Então, a vida cristã vai deixar marcas na gente, sim. A vida cristã, e aqui, irmãos, entendam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou falando das cicatrizes que o pecado causa. Eu não estou falando das consequências que nós fazemos e sofremos por causa de alguma ação pecaminosa nossa que tem ainda efeitos práticos hoje. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando são dos resultados de você viver num contexto cristão, com uma fé cristã, com os princípios do evangelho, tá? E você enfrentar a oposição do mundo em relação a essa postura que você tem. É desse tipo de coisa que o apóstolo Paulo está falando. Não ache que é a mesma coisa sofrer como cristão e sofrer como malfeitor, como alguém que errou. Não é a mesma coisa. Inclusive, é um dos temas que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, escreve no capítulo 4. Se você sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, é o que ele diz. Agora, se você sofrer como um malfeitor, então é justo. Todo sofrimento por causa de pecado é justo. E, irmãos, aqui, quem melhor que o próprio apóstolo Pedro para nos dar esse tipo de exemplo? Porque os irmãos sabem, e se não sabem, vão se lembrar, que na história que é contada a respeito dos evangelhos, o apóstolo Pedro, na primeira oportunidade que ele teve de testemunhar a fé que ele tinha em Jesus Cristo, ele o negou 1, 2, 3 vezes. E depois que o galo cantou e Pedro lembrou do que Jesus disse, Pedro chorou amargamente. É esse tipo de sofrimento que o apóstolo Paulo está falando aqui? Não é. O choro que o pecado causa em nós de arrependimento, irmãos, é uma coisa. Agora, o que Pedro estava falando provavelmente era daquilo que aconteceu e estava prestes a acontecer com ele. A história, a tradição cristã nos diz que quando o apóstolo Pedro foi entregue para ser morto por causa da fé que ele tinha em Jesus, ele foi crucificado inclusive de cabeça para baixo. É esse tipo de coisa que Pedro estava falando. Então, quando você, em algum tipo de conduta que você tem, sofre algum tipo de retaliação por causa da fé que você segue, é esse o sofrimento que o apóstolo Paulo está falando. Nós podemos fugir deles? Nós não podemos. Mas a gente tenta. A gente tenta adaptar a nossa fé de um jeito que o sal não salgue tanto assim. A gente tenta manter um low profile, né? Uma coisa assim, bem na boa, bem discreta. Eu falo só quando me perguntam, eu vivo ali tranquilamente. Não é esse tipo de coisa que o apóstolo Paulo nos ensina a ter. E a sequência dos versículos aqui, irmãos, vai nos mostrar que todo esse sofrimento é algo natural na vida do cristão, justamente por causa do que a Bíblia diz que ele é.
O versículo 13 e o versículo 14 vão mostrar que o apóstolo Paulo estava mostrando que os frutos de uma conversão verdadeira não são esses que podem ser vistos exteriormente, como a maneira que você se veste ou a maneira que você se porta. É por isso que no versículo 15 ele vai dizer: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que é? É o ser nova criatura. A ideia de ser uma nova criatura é o grande problema aqui. Porque as pessoas que são novas criaturas já não têm mais a mesma orientação, já não têm mais a mesma a disposição que aqueles que viviam na vida antiga eram. Paulo fala que é uma nova criação, uma nova criatura, justamente porque algo mudou. Porque algo mudou internamente, tá? E aí, irmãos, quais são os resultados dessa mudança que faz com que a perseguição seja inevitável? Aqui, nos versículos finais, 16, 17 e 18, o apóstolo Paulo vai mencionar 3 coisas, tá? A primeira dessas coisas, versículo 16. Todos quantos andarem de conformidade com essa regra, Paulo menciona aqui 2 substantivos: paz e misericórdia sejam sobre eles, ok? Então, a grande questão aqui, irmãos, é que mesmo num mundo agitado pelas perseguições, mesmo numa vida que vai sofrer as consequências dessas realidades novas, você vai ter aqui 2 pontos que aqueles que não estão sobre essa vida nunca vão ter. A gente, quando vai iniciar o nosso culto, por exemplo, a gente costuma saudar com bom dia, com boa noite, dizer assim: graça e paz. Isso está muito longe, irmãos, de ser apenas um cumprimento, tá? Não é a maneira que o evangélico diz oi. Não tem nada a ver com simplesmente uma troca de termos. Mas paz e misericórdia aqui tem a ver justamente com um ponto em específico, que é justamente o quê? Aceitação de Deus. Paz e misericórdia aqui para nós, meus irmãos, são 2 pontos que são estabelecidos quando a reconciliação com Cristo acontece. E paz, veja, não é a ausência dos conflitos, você vê? Paulo está dizendo que a gente não pode evitá-los, mas ao mesmo tempo ele diz que a gente vive em paz. Então você percebeu como é diferente essa questão da paz quando a gente pensa no conceito mundano, no conceito antibíblico e no conceito bíblico? Porque quando a gente vê as pessoas que não creem em Cristo falando de paz, eles pensam num estado de sossego que não pode ser interrompido. Elas pensam que a paz é um momento onde elas não vão ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de, vamos dizer assim, tristeza, e elas vão viver tranquilas, sem ninguém as incomodando. Por isso que é muito comum a gente falar assim: me deixa em paz. Quer dizer, não mexa comigo, deixa eu aqui. Agora, o cristão é diferente. Para aquele que segue ao Senhor, a paz não é uma garantia de ausência de conflito. A paz não é uma garantia de ausência de problema. Paz é uma condição aqui. Paz é uma convicção aqui de que você está andando no caminho certo. E para que você identifique isso sobre a sua vida, é necessário que você perceba quem são as pessoas que você tem procurado agradar. Tem hora que a gente se sente, vamos dizer assim, responsável em fazer as pessoas ficarem felizes com a gente. Tem hora que a gente pensa que as pessoas precisam se agradar do que a gente está fazendo, caso contrário a gente não fica em paz. Mas as pessoas são agradadas de jeitos diferentes, meus irmãos. As pessoas são agradadas, se elas creem em Cristo ou se elas não creem em Cristo, de maneira que não tem como ser igual. E é exatamente por essa razão que a gente percebe o apóstolo Paulo mencionando isso aqui. A segunda coisa que ele menciona além da paz é a misericórdia. E o que é a misericórdia? É a aceitação de Deus. É a certeza de que nós somos aceitos por Deus. Em momento nenhum Deus vai olhar para nós como pessoas completas. Em nenhum momento Deus vai olhar para nós como pessoas perfeitas. E, irmãos, esse é um erro que a gente não pode de jeito nenhum incorrer nele. Nós temos às vezes algumas coisas que a gente pensa que podem ser até inconscientes, tá? Que podem ser às vezes até desprovidas de má intenção, mas que elas precisam ser corrigidas. E eu e você, em alguns momentos da nossa vida, nós temos plena ciência de que Deus nos aceita por causa da nossa aparente, ou por causa do nosso aparente zelo em fazer as coisas que Ele quer.
Então, às vezes, a gente transforma algo que a gente faz para Deus, como o comparecer à casa dele, em algo que é garantido, que prova que o Senhor nos aceita por causa daquilo que a gente faz. Às vezes a gente transforma as coisas que nós fazemos para o Senhor como se fosse assim, ó, Senhor, o Senhor me salvou, então agora eu estou fazendo isso para rebater, para poder apoiar a decisão que o Senhor teve de me salvar, porque realmente eu sou uma pessoa que olha, está lutando para fazer as coisas certas. Lutar para fazer as coisas certas, irmãos, não significa que nós vamos conseguir. Lutar para fazer as coisas certas não quer dizer que em todos os momentos a gente vai acertar. Em alguns momentos a gente vai errar. E a gente precisa estar preparado para, inclusive, ouvir isso da própria palavra de Deus em alguns momentos-chave da nossa vida. Às vezes a gente vai errar. Como que eu e você reagimos a esse tipo de coisa? Porque é assim que a gente molda o nosso relacionamento com Deus. Misericórdia. Deus nos relaciona conosco, irmãos, por causa da sua misericórdia. Então, é muito diferente o tratamento que Deus dá para uma pessoa descrente, para uma pessoa que não crê nele e para uma pessoa crente. Eu vou tentar resumir isso em algumas poucas palavras. Como que Deus trata o descrente? Como alguém que tem o coração que não está voltado para obedecê-lo. Como alguém que não tem o menor interesse em obedecê-lo. Agora, Deus trata o crente, irmãos, com esse coração ansioso pela presença de Deus, sedento pela presença de Deus, não como alguém que conseguiu atingir o objeto da sua sede, mas como alguém que é aceito por causa daquilo que Cristo fez. Às vezes a gente pensa que o nosso protótipo de conversão é justamente o modelo que Deus usa para implementar nas outras pessoas. Ser moldado de acordo com a imagem de Cristo, irmão, significa que Deus aceita o nosso esforço por causa da origem dele, que é o próprio Cristo. A gente não pode pensar diferente em relação a isso. E sabe por que a gente não pode pensar diferente? Porque existe uma grande dificuldade que a gente tem, às vezes, de mostrar essas coisas. E como que eu quero que você entenda isso aqui? No versículo 16, o apóstolo Paulo, irmãos, menciona aqui uma palavrinha. Essa palavrinha é regra. Regra. Todos aqueles que andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. Que regra é essa? Às vezes a gente pensa assim, né? A lei, Paulo está falando mal da lei, mas ele vai mencionar a regra aqui. Não, irmãos. Que regra é essa? A regra do versículo 15. A regra do versículo 15 é que a transformação que o Senhor Jesus deseja encontrar em nós é encontrada por dentro e não por fora. A regra que o apóstolo Paulo está falando aqui é que o exterior, a conformação meramente exterior aos princípios da lei, não é o que Deus espera enxergar em nós. O que Deus espera enxergar em nós é um coração transformado. E para todo mundo que quer ter um coração transformado, Deus tem uma paciência diferente. E eu vou tentar mostrar o quanto isso é verdade. O único bom exemplo que a gente tem na Escritura, irmãos, é Jesus Cristo, certo? Todas as outras histórias do Antigo e do Novo Testamento nos mostram homens de Deus que erraram em algum momento. Correto? Por exemplo, Davi. Davi que é chamado pela própria Escritura de homem segundo o coração de Deus. Mas você já chegou a dar uma olhadinha nos erros de Davi? Você já chegou a ler a palavra de Deus contando algumas coisas que Davi fez? O caso mais famoso é o adultério lá de Batseba, né? Mas existem outras coisas que Davi fez, irmãos. E caso vocês queiram dar uma olhadinha, vocês vão ficar assim, gente, mas como que Deus aceitou uma pessoa dessa? Mas esse é exatamente o ponto. Por que você acha que a Escritura conta coisas sobre Davi? Conta coisas sobre Pedro? Conta coisas sobre Paulo? Conta coisas sobre todos os outros? Para que eu e você jamais tenhamos a ilusão de que a aceitação de Deus significa a liberdade de cair e de errar. A gente vive, irmãos, uma vida, talvez seja até por isso que a gente não se abra tanto em relação às outras pessoas. A gente às vezes passa as nossas lutas quietinho, para que as pessoas não se
escandalizem. Mas em que momento você começou a viver a sua vida com Deus achando que a aceitação de Deus em Cristo Jesus significa que a partir desse momento você já não tem mais nenhum tipo de probabilidade de cair? Talvez por isso a igreja às vezes seja um ambiente tão pesado para a grande maioria de nós. Porque a gente tem que manter uma aparência, a gente tem que manter um rosto que sempre demonstra que está tudo bem, que não tem nada errado, que não tem preocupação, que não tem ansiedade, que não tem dificuldade e que às vezes a gente também não erra. Irmãos, misericórdia e paz são os dois elementos que norteiam o relacionamento que Deus tem com a gente. E o apóstolo Paulo sabia disso. Agora, é interessante que no final do versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar assim: todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel de Deus. Se você for procurar na Bíblia inteira em que outra parte essa expressão Israel de Deus aparece, você não vai achar. Paulo faz isso só aqui. E por que você acha que ele faz isso só aqui? Porque existia um grupo que pensava, o Israel de Deus somos nós, porque a gente se circuncida. Porque a gente vive de acordo com a lei do Antigo Testamento. Paulo vai dizer, não senhor, o Israel de Deus não é você. O Israel de Deus são aqueles que são as novas criaturas. Esses são o povo de Deus. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Aí no versículo 17, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Aí ele vai falar assim, observe como que Paulo termina a carta que ele escreveu aos Gálatas. Você acredita num Salvador que morreu na cruz. Você acredita num Salvador que foi massacrado pelos nossos pecados. E você quer glorificar esse Salvador com o corpo limpinho. E você quer glorificar esse Salvador sem sofrer. O nosso Salvador é o nosso exemplo de sofrimento. Mas você não quer sofrer. O nosso Salvador é o nosso exemplo de uma vida consagrada ao Senhor com as consequências. E você não quer sofrer. Gente, esse tipo de coisa não entrava na cabeça de Paulo. Por isso que ele fala, se por um lado, no versículo 12, existem pessoas que acham que a gente não tem que sofrer, Paulo vai dizer assim, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Irmãos, percebam o que o nome de Jesus virou hoje no nosso tempo. O nome de Jesus virou hoje no nosso tempo algo que garante riqueza para as pessoas. Algo que garante bem-estar para as pessoas. Cristo morreu todo aquele sofrimento na cruz para tornar você rico. Para tornar você bem-sucedido. Para tornar você livre de problema. Isso não tem cabimento, segundo o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo, então, ele usa para encerrar a carta que ele escreveu é o seguinte: se Jesus Cristo sofreu e até hoje ele carrega as marcas dele, eu também tenho as minhas aqui. Cadê a desses falsos mestres? Então a marca de um seguidor de Cristo não é a circuncisão, é a transformação. A marca, a tatuagem, por assim dizer, de um servidor de Jesus Cristo, não são as marcas de bem-estar, mas são as marcas, irmãos, de consequência. Do que a gente abre mão para seguir ao Senhor? E qual foi o último momento que a gente se machucou por causa da fé? A gente, às vezes, tem alguns aprendizados que são mais ou menos assim, né? Por exemplo, porque a última vez que eu falei de Jesus para uma pessoa, essa pessoa não gostou, me ofendeu, então a partir de agora não falo mais. É mais ou menos assim, né? Eu fui tentar conversar com fulano sobre alguma coisa, aí ele não quis mais saber, então agora também não quero mais saber, deixa ele lá. Que a gente vive como se a fé cristã fosse essa garantia de tudo bem, de tudo certo, e o apóstolo Paulo diz, não, essa marca aí eles não têm, mas eu tenho. Por isso que, irmãos, se você quer se tornar como Jesus, se você quer ser como Jesus, é importante a gente falar isso, sabe por quê? Porque hoje a gente vive numa época que é marcada pelo visual. Não que outras épocas não tenham sido, mas o que a gente percebe hoje em dia é assim, um cantor lança uma música nova e ele usou um tênis no clipe. Sabe o que a gente vai querer? O tênis que ele usou para usar.
A gente vê lá na novela um sapato que a gente gostou, e aí a gente vai comprar o sapato, a gente chega lá na loja e fala assim, eu quero o sapato igualzinho o da novela. E vai ter. A gente fala, por exemplo, olha, o fulano de tal usa uma camisa que tem uma marca aqui, que tem um não sei o que aqui, que eu quero essa camisa. Ou então a gente vai olhar e vai falar assim, então tem um ator lá que eu gosto, um cantor, que ele tem um cabelo, eu vou tentar fazer esse cabelo para ser igualzinho a ele. Por isso que a gente vê essas coisas mudando muito o tempo inteiro. Agora, irmãos, a Bíblia fala que tipo de pessoa era Jesus? Que tipo de imagem Jesus tinha? Como era o cabelo, a cor dos olhos? A Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia fala uma coisa, Jesus sofreu. Então qual é a marca que identifica você com o seu mestre? Inclusive essa foi uma das coisas que eu aprendi a falar. Depois, num outro momento, eu acho que eu até vou compartilhar com as crianças uma coisa que eu aprendi quando eu estava de férias. Eu aprendi a falar uma frase na língua de sinais. Depois eu vou ensinar a frase que eu ensinei, que eu aprendi para vocês. Mas na língua de sinais, quem sabe falar língua de sinais aqui, sabe como que a gente fala Jesus na língua de sinais, não sabe? Você não usa lá as mãos para soletrar o nome de Jesus. A gente fala assim, ó. E é exatamente assim, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo. Como é que eu falo sobre Jesus com a minha vida? Assim. Eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. É o que Paulo diz. Então pensem, irmãos. Quais são as marcas que Jesus tem deixado em mim e em você? Quais são as marcas que ele tem colocado em mim e em você? Se eu e você estamos procurando conforto, inclusive C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, vivia falando isso. Se você está procurando uma religião confortável, o cristianismo não é aconselhável para você. Existe renúncia, existe luta. E é exatamente nesse sentido que o apóstolo Paulo termina. Como que ele termina então, meus irmãos? Versículo 18, olha aí, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Se você também procurar uma outra carta de Paulo que termine com amém, você não vai achar. Essa é a única. E por que você acha que o apóstolo Paulo fez isso? Porque o versículo 18, irmãos, menciona exatamente o lugar aonde as coisas acontecem na vida. Quando você tem essa parte firme, mesmo que o seu exterior desfaleça, você vai continuar sempre focado na sua tarefa. O texto diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Ou seja, com as coisas que formam a convicção que você tem. A graça, irmãos, começa ali. Ela começa operando ali. Se você não tiver certeza que você está no caminho certo, você vai procurar conforto. Agora, se você tem certeza, você não vai ligar para o conforto. Você vai carregar no seu corpo as marcas de Jesus. E o que o apóstolo Paulo queria, então? Que se existisse língua de sinais naquele tempo, que todo cristão pudesse ser chamado assim. Nós somos esse povo. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.